No vídeo de hoje nós vamos fazer a nossa última revisão para o concurso do CAL do Rio de Janeiro. Então se você vai fazer essa prova ou se está estudando para concursos de CAL, não perca e assista esse vídeo até o final. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos continuar a nossa revisão, Essa é a última parte da revisão para o concurso do CAL do Rio de Janeiro. Se você perdeu as duas partes anteriores, que esse é o terceiro vídeo, se você perdeu a parte 1 e a parte 2, dá uma olhada aqui no canal e assista as duas partes, depois venha assistir a esse vídeo. E agora nós vamos tratar das últimas legislações aí para nossa revisão para o concurso do CAL do Rio de Janeiro. Lembrando que eu não estou trazendo todas as legislações porque são muitas, eu estou trazendo as que têm mais chances de estarem aí na sua prova. E a primeira delas é a Resolução 91 do CAL, que trata do registro de responsabilidade técnica. Quando o assunto é concurso de CAL e a gente está falando de resoluções do CAL, pode ter certeza que vão ter várias e várias questões sobre resoluções de CAL. E essa resolução 91 vai tratar justamente da RRT, Registro de Responsabilidade Técnica, e a primeira informação importante é saber qual é essa definição então. RRT identifica para todos os efeitos legais o responsável pela realização de atividade técnica no âmbito da arquitetura e urbanismo. Isso daqui é básico. Sobre essa resolução você precisa levar para a sua prova. Qual é o conceito, para que serve o RRT? Outra coisa importante da Resolução 91 é saber então quais são as duas formas de participação, O RRT, cuja atividade técnica constituinte seja realizada por um ou mais arquitetos e urbanistas, será efetuado segundo uma das seguintes formas de participação: RRT individual e RRT de equipe. E aqui tem duas formas de cobrarem essas questões em prova. Primeiro, é você saber realmente quais são as duas formas de participação: RRT de equipe e RRT individual. Isso é uma coisa. Outra forma de cobrança é justamente saber o que é um RRT de equipe e o que é um RRT individual. Outra informação muito importante são as modalidades, E por favor, não confunda formas de participação de RRT com modalidades, porque as bancas vão tentar confundir você na hora da prova. E quais são essas modalidades então? Temos 5 modalidades, tá? RRT simples, RRT múltiplo mensal, RRT mínimo, RRT derivado e RRT social. Não confunda com o RRT individual e de equipe, porque lá é forma de participação e aqui são modalidades. Informação bastante cobrada em prova agora, Não será devida taxa para o RRT derivado. Não será devida taxa para RRT derivado. E o que é esse RRT derivado? São normalmente aqueles profissionais, arquitetos e urbanistas que se formaram antes de 2010, antes da entrada em vigor da Lei 2.378, que institui o CAL-BR. Porque antes o Conselho de Arquitetura e Urbanismo ele estava junto com o Conselho de Engenharia, fazia parte do CREA, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, agora não mais. Então, quem era formado antes, ele não emitia RRT, ele emitia ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Então esses profissionais eles têm então agora a condição de transformar esse ART para um RRT, por isso que é derivado, Ele é derivado do CREA. Mais uma informação importante, o registro de responsabilidade técnica referente à atividade realizada por arquiteto e urbanista será efetuado no SICAL conforme um dos seguintes tipos. Quais são esses tipos? Inicial e retificador. Seguinte, então nós temos a forma de participação, que pode ser individual ou por equipes. E daí nós temos as 5 modalidades de RRT. Quais são elas? Simples, múltiplo mensal, social, derivado e mínimo. E ainda nós temos os tipos de RRT, que daí são só 2, tá? E quais são eles? RRT inicial e o RRT retificador. Uma coisa importante, principalmente sobre o RRT retificador, é aquele que se utiliza quando da necessidade de retificação de RRT anteriormente efetuado. E nós temos ainda o RRT extemporâneo. Esse RRT extemporâneo, a norma não traz necessariamente como um tipo de RRT, porém ele é citado aqui e ele é bastante cobrado em prova também. O RRT extemporâneo é vedado ao arquiteto urbanista
E se for o caso, a inclusão de pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo contratada, que à época da realização da atividade não possuísse registro ativo no CAL ou no CREA. Outra informação importante sobre a baixa de RRT. A baixa de RRT significa que, nesse caso, se encerra a participação do arquiteto e urbanista na atividade técnica por ele registrada. Preste muito atenção a isso, porque baixa de RRT é diferente de cancelamento de RRT. Baixa de RRT é quando o profissional já fez tudo o que tinha para fazer naquele projeto, né? Ele não tem mais a participação, o projeto já está finalizado, ele vai lá e vai pedir a baixa do RRT. Como o próprio conceito já diz, encerra a participação do arquiteto urbanista na atividade técnica por ele registrada. Agora, o cancelamento do RRT, como nós vamos ver aqui, é diferente, significa torná-lo sem efeito, bem como os direitos e deveres decorrentes do que nele foi registrado. O cancelamento ele é um pouco diferente, porque quando o profissional pede o cancelamento, ele está dizendo o seguinte, que tudo aquilo que foi feito torna-se sem efeito. As bancas de concursos já trouxeram isso, inclusive, como forma de estudo de caso. Então, preste bastante atenção à diferença entre baixa de RRT e cancelamento de RRT. E continuando aí no mundo das resoluções do CAL, vamos falar agora da resolução 93, que fala da emissão de certidões. E a primeira coisa importante que a gente precisa saber é que são 5 as certidões aí que estão presentes na resolução 93. Quais são essas certidões? Certidão de acervo técnico, a CAT, certidão de acervo técnico com atestado, CAT-A, certidão de registro e quitação de pessoa física, CRQPF, certidão de registro e quitação de pessoa jurídica, CRQPJ, e certidão negativa de débito. Aqui você precisa saber que o CAL pode emitir 5 certidões, que são essas, e você precisa saber também o conceito de cada uma delas, porque esses conceitos são muito, mas muito cobrados em prova. Outra coisa bastante importante para a sua prova é o seguinte, o acervo técnico do arquiteto urbanista é o conjunto de projetos, obras e demais serviços técnicos no âmbito da arquitetura e urbanismo. Não confunda acervo técnico com reserva técnica. A reserva técnica é uma prática proibida, pelo amor de Deus. Agora, o acervo técnico não. Esse é o conjunto de todos os trabalhos que o arquiteto já desenvolveu ao longo da sua carreira. Outra coisa bastante importante, as certidões emitidas pelo CAL terão prazo de validade de tempo indeterminado nos casos de CAT e CAT-A, ou seja, certidão de acervo técnico e a certidão de acervo técnico com atestado, e o prazo de 180 dias nos casos de CRQPF, CRQPJ e CND. Outra coisa importante, serão emitidas gratuitamente as seguintes certidões: CAT, CRQPF, CRQPJ e CND. Então, a única que não é emitida gratuitamente é a CAT-A, certidão de acervo técnico com atestado. Para você decorar isso para a prova, lembre-se que a CAT ela precisa de um atestado, e esse atestado é que torna ela, então, paga e não gratuita, né? Outra coisa importante, pela emissão de CAT-A será cobrada uma taxa de expediente no valor equivalente a 1 vez a taxa do RRT. E as certidões emitidas pelo CAL serão válidas em todo o território nacional. E agora vamos falar do registro de direito autoral, resolução 67 do CAL. Primeira coisa muito importante, direitos autorais morais e direitos autorais patrimoniais. Saber essa diferença já vai com certeza te dar uma questão de prova, porque olha, eu poderia apostar com você que quando se trata de resolução 67, que as bancas amam de paixão cobrar isso aqui, O que é um direito autoral moral? São os direitos relativos à paternidade da obra intelectual. E o direito autoral patrimonial são os direitos de utilizar, fruir e dispor da obra intelectual. Então, basicamente é o seguinte: direito autoral moral é quem criou a obra, quem fez. Por exemplo, imagine um projeto arquitetônico mesmo. O arquiteto que criou aquele projeto, que desenvolveu o projeto, ele tem o direito moral sobre o projeto. Porém, ele fez o projeto para um cliente, certo? E esse cliente ele tem o direito patrimonial sobre o projeto, ou seja, ele tem o direito de utilizar o projeto, de pedir para executar com terceiros e tudo mais. Esse é um direito patrimonial. Agora, o direito moral ele é intransferível, como nós vamos ver aqui, que é uma outra informação muito importante. Os direitos autorais morais são inalienáveis e perpétuos.
os direitos autorais patrimoniais são transmissíveis e prescritíveis. Ou seja, direito patrimonial, que é aquele direito de você utilizar a obra, ele tem prazo de validade e eles podem ser transmitidos para outras pessoas. E os direitos autorais patrimoniais perduram por 70 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente. Decorem esse prazo aí de 70 anos, tá? Considerar-se-á plágio em arquitetura e urbanismo a reprodução de pelo menos 2 dos seguintes atributos do projeto ou obra dele resultante. Quais são esses atributos, então? Partido topológico estrutural, distribuição funcional ou forma volumétrica ou espacial interna ou externa. Então, para ser considerado plágio, precisa ter a reprodução de pelo menos 2 desses atributos. Resolução 75 agora, gente. Indicação de responsabilidade técnica. Aqui que eu quero que vocês decorem, porque isso é muito, mas muito cobrado em prova. Ó, no local de execução de obras, de montagens ou de serviços no âmbito da arquitetura e urbanismo, deverão ser afixadas placas de identificação do exercício profissional, indicando os responsáveis técnicos pelas atividades desenvolvidas. Além disso, ó, as placas a que se refere o caput deverão ser mantidas no local desde o início até o término da obra, montagem ou serviço considerado. Ó, será considerado término da obra, montagem ou serviço o ato de baixa do registro de responsabilidade técnica referente à atividade correspondente. E agora nós vamos tratar de uma lei que tem sido muito, mas muito cobrada em prova. Eu não diria nem tanto nas provas objetivas, mas ela tem sido cobrada muito como estudo de caso, questões discursivas, redação, tudo que envolva textos dissertativos de uma forma geral. As bancas, quando vão fazer provas de concurso de arquitetura, adoram cobrar conceitos dessa lei, que é a Lei 11.888, que fala da assistência técnica pública e gratuita para projetos aí, para famílias de baixa renda. Então é o seguinte, ó, essa lei assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social como parte integrante do direito social à moradia. E logo de cara nós temos assim o artigo mais importante dessa lei, ó. As famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos residentes em áreas urbanas ou rurais têm o direito à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social para a sua moradia. É o seguinte, são até 3 salários mínimos, não é a partir de 3 salários mínimos, tá ok? Outras informações muito importantes, ó. A assistência técnica pode ser oferecida diretamente às famílias ou a cooperativas, associações de moradores ou outros grupos organizados que as representem. Os serviços de assistência técnica devem priorizar as iniciativas a serem implantadas sob regime de mutirão e em zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social. E a última informação bastante importante, ó, os serviços de assistência técnica previstos por essa lei devem ser custeados por recursos de fundos federais direcionados à habitação de interesse social, por recursos públicos orçamentários ou por recursos privados. As bancas adoram dizer que não pode haver, então, recursos privados. Está mentindo, porque aqui ao final está dizendo por recursos públicos, orçamentários ou por recursos privados. Preste atenção nisso. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem vai fazer a prova aí do concurso do CAL do Rio de Janeiro, muito boa sorte. Vá tranquilo fazer a prova. Eu sei que nessa etapa, né, de preparação, chegando aí, faltando alguns dias apenas para a prova, bate aquela ansiedade. Mas tudo que você estudou, você não vai esquecer, pode ter certeza disso. Eu sei que passa essa sensação que a gente tem quando está muito perto da prova, dá a impressão que a gente esqueceu tudo que a gente estudou ao longo desses meses, né? Mas pode ter certeza que você lembra, tá tudo aí. Vá com calma, fique tranquilo. A única coisa que pode te atrapalhar na hora da prova é justamente o nervosismo, de não conseguir lembrar daquilo que você já estudou. Calma, calma que vai dar tudo certo. E outra coisa muito importante, tá? Eu não trouxe todas as legislações nessa revisão, porque como eu disse, são muitas legislações, então algumas ficaram de fora, como por exemplo, Estatuto da Cidade, Lei 6766, que são leis muito cobradas e muito importantes também. Só que essas leis específicas, eu tenho muitos vídeos sobre elas aqui no canal, então se você estiver procurando revisão de 6766, Estatuto das Cidades, dá uma olhadinha no canal que tem vários, tem playlist inclusive sobre essas leis, tá? Então esse é o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.